Fala família Relevância, estamos começando mais um Revela aqui, o nosso podcast, para falarmos sobre teologia, para que de maneira prática e também simples nós possamos aprofundar alguns temas que são importantes para a vida cristã, ok? E logicamente estou aqui com meu parceiro, o pastor Silvio Alves também, que sempre nos ajuda a compreender tantas coisas que a Bíblia nos ensina também e que são importantes para nós. Hoje, especialmente também, nós temos um assunto a tratar, juntos aqui também, que é um fundamento, é base para a vida cristã também, e que merece também ser explicado à luz da palavra de Deus. Então, o tema de hoje é o jejum. Será que ele é uma ferramenta espiritual para a transformação? Ou uma delas? Então, a ideia é esclarecer um pouco mais esse assunto. Fala aí, pastor Silvio, tudo bem com o senhor? Como é que você está? Tudo bom, tudo legal. Grande prazer estar de novo aqui com vocês. Mais uma vez, né? Mais uma vez. É isso aí. Pastor Silvio, então, para iniciarmos aqui também, queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre a definição, logicamente, de jejum, né? O jejum bíblico também na sua essência. Como é que a gente pode compreender, de fato, essa que é uma prática espiritual de tanto tempo da igreja? O jejum é interessante porque você não vai encontrar uma normatização do jejum. Tipo assim, você não vai encontrar um versículo da Bíblia onde um profeta, ou um líder de Israel, ou um apóstolo que vai dizer assim, olha, este é o jejum necessário de se fazer, é assim que se faz esse jejum e tal. Você vai encontrar exemplos de jejum. Então você vai encontrar pessoas que jejuaram por causa de sofrimento, pessoas que jejuaram para alcançar uma causa, uma batalha que ia enfrentar, mas basicamente o jejum que nós vemos, as ilustrações que vemos, é basicamente se abster de alimento. Okay. Você se abstém de alimento e o jejum não é uma prática sozinha, ela não é uma prática solitária. O jejum ele tem que andar com a oração. Perfeito. E com a palavra, ou os dois juntos, né? O jejum, oração, jejum e palavra. Então, ele não anda sozinho. Então, jejum é quando homens de Deus, mulheres de Deus, se recolhiam, abriam mão da sua alimentação para ter um contato a mais com Deus. É as ilustrações que você vê, especialmente no Antigo Testamento, né? Perfeito. Vamos lá. E a Bíblia, ela ordena, pastor, categoricamente o jejum? Não. A Bíblia não ordena. Você vê em Jesus lá, quando ele diz assim, e vós, quando jejuardes, é Mateus 16, vós, quando jejuardes, não aquela história de que os fariseus mostravam-se cansados, descabelados, dizem alguns escritores que eles pintavam os olhos, faziam uma sombra lá, para dizer, eu estou jejuando. E aí Jesus vem e fala, vós, porém, quando jejuardes, lava o seu rosto, penteia seu cabelo, ou seja, não deixa que ninguém saiba que você está jejuando. Então, Jesus não diz para jejuar, mas ele entende que faz parte da sua vivência o jejum. Sim, por isso ele disse quando jejuardes. Quando jejuardes. O próprio Jesus, ele jejuou também, né, pastor? Então, isso deixa claro que é uma prática que deve ser valorizada também, né? E a pergunta fica, né, por que Jesus jejuou? Porque a gente talvez vai discutir ainda aqui, né? Modernamente se contaminou muito a ideia de jejum. Exato. Né? Então começou a se tentar praticar o jejum até para conseguir coisas materiais, coisas às vezes que nem estão dentro do plano de Deus. Sim. Mas Jesus, por que ele jejuou? Para ficar mais santo? Não tem sentido. Para ficar mais assim, ter mais do Espírito Santo? Né? Então essa é uma pergunta às vezes que nos dá algumas respostas, né? Por que o Senhor Jesus jejuou? E logo no início do ministério dele, né? Talvez, tal como o batismo também, né? Ele deixou para nós como um exemplo a ser seguido, né? Que, na verdade, vai nos conduzir para uma aproximação de Deus mais evidente também, talvez um fortalecimento da fé, né? O testemunho público também ajuda de certa maneira. Até me lembro, né, pastor, que eu estudando para o jejum também aqui também, para o nosso tema de hoje,
aquele documento, né, também do início da igreja primitiva, o Didaquê também, que era tão importante para os cristãos novos convertidos, né, queria trazer algumas informações mais claras sobre como se deveria experimentar a vida cristã, de fato, né? E ali eles tinham uma orientação clara também para a igreja, que era importante que se jejuassem pelo menos 2 vezes na semana, né? E ele até afirma que, diferente dos fariseus também, que jejuavam às terças e quintas, era importante que a igreja jejuasse às quartas e sextas, né? Então sempre foi uma prática também encorajada, né? Sim. Então, aquela coisa, né? Quando o indivíduo se propõe a jejuar, é como se ele tivesse na busca de se desligar das coisas do mundo, se desligar de suprir as suas necessidades físicas, que daria lugar a um mover espiritual na sua vida. Ou seja, eu vou me humilhar de Deus, ou seja, eu vou passar fome, eu vou sentir uma dificuldade física para que eu possa ter uma ligação a mais com o espiritual, né? Então, vem lá desde o Antigo Testamento, mas aí os apóstolos fizeram, e tem todas aquelas orientações que o Didaquê e outros falam, né? Os pais da igreja falam sobre essas coisas, mas certamente a prática básica é se abster de alimento. Se eu não me engano, Pedro fala de se abster de sexo. Né? E aí ele fala, por algum tempo, retornar com os dois concordando, né? Exatamente. Não pode um só dizer. Tem que deixar claro isso nos nossos dias, hein, pastor? E fazer o jejum sexual para se dedicar à oração, né? Exato. Mas de comum acordo e por pouco tempo. Exato. Então, a prática que você vê isso é alimento e sexo, né? Fora isso, muita gente tem inventado muita coisa que dá para a gente ficar um pouco com dúvida. Jejum de rede social, televisão, cinema e por aí vai. Acho que a gente pode, talvez, um acréscimo, né, pastor? Que pode te ajudar a eliminar as distrações. Né? E aí, olha, a gente vai pensar assim, a intenção do coração. Sim. Né? Então, por exemplo, o jejum, a pessoa tem que ter sabedoria. Tem pessoas diabéticas que querem se consagrar, querem né, ter um tempo, mas precisa ter sabedoria, porque um diabético não pode se abster de alimentos por muito tempo. Então aí vai, vamos dizer, a intenção do coração. Então uma pessoa que tem limitações de alimentação, o Senhor Deus, eu tenho certeza disso, vai ver a intenção dele de, por exemplo, eu não vou comer esse alimento, ou eu vou, talvez, à rede social, talvez, mas é uma coisa muito íntima, muito pessoal do indivíduo. Isso é importante que o senhor falou, porque muitas vezes a gente pode se sentir inspirado, né, por um testemunho de um irmão ou de uma irmã também com relação ao jejum. E esse problema é a comparação que se leva, né? Então, é uma experiência pessoal que nós temos, né? Como toda o resto da experiência que nós temos com Jesus. Mas, pessoalmente, o jejum também, né? Eu peguei casos no meu ministério antigo de gente jovem, que o cara resolveu fazer jejum de 40 dias. Né? Sem preparação, sem experiência. Aí um dia o cara veio me procurar, um rapaz jovem, ai pastor, estou com um problema sério e tal. O que foi? Eu estou fazendo um jejum. Pô, cara, legal. Não, eu quero fazer jejum de 40 dias, mas pastor, não estou aguentando. Ele estava 3 dias. Aí eu, será que Deus vai me perdoar? Será que... Aí sabe aquela coisa, se você chamar a pessoa, dar uma coisa... Deus perdoa qualquer pecado. Mas foi um voto de tolo, sem compreensão, sem maturidade. Quer dizer, quem é que faz um jejum de 40 dias? Né? Deus pode te chamar para isso? Essa é outra questão no jejum. Você precisa ter uma direção de Deus para fazer o jejum. Qual é a direção que Deus está te dando? Então aquele moço imaturo e tal, faz um jejum desse tamanho e aí caiu em crise, porque não estava aguentando, ia quebrar o jejum. Aí oramos com ele, fiz ele entender que Deus ia perdoar e tal, e ele se libertou disso. É isso. E quando a gente pensa no jejum, pastor, quais são os principais benefícios do jejum para o crente, né? Para aquele que escolheu praticar, ter isso na vida dele também, adicionar isso como uma prática de fato? Quais são os benefícios que ele pode experimentar? O que a gente retorna é qual a intenção dele, qual a intenção da pessoa em querer fazer o jejum. Porque quando você olha na Escritura,
você vai ver que, na maioria das vezes, havia um objetivo específico. Né? Você vai ver lá o jejum de Esther, se eu não me engano, era pela salvação do povo judeu. Você vai ver o próprio jejum do apóstolo Paulo, quando ele volta para Jerusalém, ele faz uma consagração, quer dizer, ele queria mostrar para a comunidade judaica que ele não era contra Moisés, e quando ele faz a consagração, rapa o cabelo, práticas judaicas, né? Então, no geral, o jejum ele tem aquele objetivo. Então, para o crente, o crente tem que decidir por que eu quero jejuar? Sim. Por que eu vou jejuar? Davi, quando pecou com Batseba, o arrependimento dele foi tão grande que ele entra em jejum. Sim. Claro que tinha a questão do menino que ia morrer e tal. Era pelo menino, mas por humilhação também, entendeu? né? Por contrição. Isso. Então ele jejuou porque o pecado doeu nele e ele jejua como demonstração diante de Deus do seu arrependimento, né? Por exemplo, Jesus, o Senhor Jesus. Por que Jesus jejuou? Ele estava iniciando o ministério. Se preparando para o ministério. Ele ia ter, daquele momento, ele ia ter um embate severo com Satanás. Então, o que nós podemos depreender disso? Que era uma preparação do Senhor Jesus, apesar de perfeito e santo, que ele ia ter uma obra específica a realizar, e ele fez o jejum. Então, acho que o crente precisa pensar nisso. Puxa, eu vou ter um evento sério, eu vou ter uma tomada de decisão. Uma decisão difícil na minha vida. Os próprios discípulos também, né, o pastor, quando eles foram escolher também, né? Jesus escolheu os 12. Quando foi escolher os 2, jejuou. Exatamente, tá? Também. Então, eu acho que é para consagração de alguém também. Esse caminho que o crente deve seguir. Tem que ter uma intenção. Eu não vou jejuar porque eu li um livro, achei legal que o pastor talvez jejuou e aí Deus fez uma coisa. Que bom, mas essas coisas são muito específicas na vida do crente. Então eu não posso copiar, salvo o que eu estou te falando. Se Deus te der uma convicção muito séria, eu li um livro, aquilo tocou em mim, Deus está me guiando. Legal, a gente não pode julgar isso. Sim. Mas Deus tem que ter certeza que Deus está guiando isso aí. Perfeito. E quais são os principais tipos de jejum, pastor, que a gente pode citar? Eu falei, né, o jejum de Esther, você não vê em nenhum outro lugar na Bíblia que foi um jejum absoluto. Sim. Comida e água. Então, este é um jejum que o indivíduo precisa ter sabedoria para fazer. E o de Esther foi 3 dias, somente por 3 dias. Né? E aí Deus se moveu e tal. Tem o jejum de Daniel. O jejum de Daniel, ele excluiu alguns alimentos. Ele não ficou sem comer nenhum alimento. Né? Tem o jejum de Jesus. Sim. Que de Jesus incluía água. Porque diz o texto bíblico que depois de 40 dias ele teve fome. Mas não diz que ele teve sede. Então, certamente o do Senhor Jesus foi um jejum de alimentos sólidos, mas não de água. Então, basicamente esses, né? O de Esther, o do Senhor Jesus, o de Daniel, que é o que a gente vê mais claramente. Sim. Sempre com alimentos. Perfeito. Né? O que a gente sabe é que, idealmente, é não fazer de água. Porque pode dar um problema sério na saúde do cara. Sim. Né? Então, no mínimo, você tem que estar hidratado. Outra coisa, você vai empreender um jejum, Deus está te guiando um jejum, você tem que se preparar antes. Então, vamos dizer que eu vou fazer um jejum só de 10 dias. Um jejum, eu tenho que me preparar. Por exemplo, nós tomamos muitas toxinas. Quem gosta de Coca-Cola... Nos nossos dias ainda mais, quem gosta de café. E, de repente, no dia seguinte, você já entra num jejum forte de alimento... você vai sofrer, vai ter dor de cabeça, aquela coisa. Então, o que alguns mais experientes ensinam? Você pode se preparando, tomando água morna, que vai tirando as toxinas e tal. Prepara-os para a gente não fazer uma coisa de bobo, né, cara? Não fosse um voto de tolo, né? Um voto de tolo. Realmente. Então, e aí isso fala a respeito da duração do jejum também, né? Que também, na verdade, é algo pessoal. Pessoal e sério. Né? Então é aquela do menino que queria fazer de 40 dias. Eu conheci um cara que fez de 40 dias. Um pastor.
E foi uma experiência bem forte na vida dele, ele emagreceu muito e tudo, né? Agora, no caso, era um pastor que tinha condições, não era uma pessoa que trabalhava, olha, Sim. ele não ia para o escritório, né? Ele era pastor por tempo integral. Então ele combinou com a igreja, combinou com a família, então ele se retirou e aí, cara, isso é legal, mas não é qualquer pessoa que pode, você tem que trabalhar, o cara tem que ir para a faculdade, então não tem condição de fazer um jejum desse. Aí alguém vai dizer, pastor, mas eu vou fazer 40 dias só do almoço. Bom, legal, mas você vai orar, você vai se ter um tempo de oração, de leitura da Escritura, porque senão o que alguém brincou, né? Jejum sem a oração é dieta, né, cara? É só dieta, né? Só dieta. Não vai adiantar muito, não. E quando a gente pensa no jejum, pastor, é permitido falar que estamos jejuando ou tem que ser um segredo absoluto? Então, Jesus falou para que as pessoas não percebessem. Agora, eu acredito que, por exemplo, você compartilhou uma coisa comigo, você é da minha família, você é meu discípulo, você é da minha igreja, e eu vou chegar para você, pô, Oliver, então vamos fazer assim, cara, eu vou jejuar com você. Vamos fazer um jejum por esse de 3 dias, de uma semana e tal. Então, acho que isso é válido, entendeu? Vou dizer, vamos jejuar juntos? Ou nós soubemos de algum pastor, algum missionário que está no campo, que está preso em algum lugar, pô, vamos jejuar por esse cara? Eu acho que nesse sentido é válido. Sim. Alguém saber, alguém compartilhar, né? Eu acho que o que o texto bíblico ele aponta também é para a gente não tocar o trombone, né, pastor? Não fazer da prática do jejum... Que eram os fariseus. Exatamente. Né? Como eu sou santo, eu estou jejuando sempre. E Jesus falou, não, isso não tem sentido. Lava o rosto, né? Põe o perfume, lava o cabelo e jejum. Continua a vida. Continua a vida. Né? Eu creio que é assim também. E ainda sobre o jejum, pastor, quando nós pensamos nas outras práticas espirituais que podem ser adicionadas a ele, como é que a gente deve se relacionar com isso também, né? Então eu vou começar a jejuar de maneira prática também. Como é que eu reservo o meu tempo para isso também? O que deve ser de fato incluído, né? Assim, aquele mapa que a gente precisa para que nós tenhamos um jejum que realmente vale a pena. Sim. Então aí vem aquela questão que eu falei do pastor que fez de 40 dias. Você tem que ver a sua possibilidade, porque o grande lance desse jejum é o horário. Que horário que eu vou fazer? Que horário que eu posso fazer? Porque não é só ficar sem alimentação, eu tenho que ter aquele período de oração, de leitura da Escritura, se for o caso. Então é isso que a pessoa tem que medir. Quais são as minhas condições de tempo, até de local. Porque dependendo do local, também não vou dizer que não vai dar certo, mas às vezes não é o mais produtivo. Sim. Então, se você está em oração, você tem que estar num lugar isolado, num quarto fechado, você foi para um sítio, um retiro, alguma coisa do tipo assim. Então, acho que aí dá mais proveito. Eu tenho sentido que muita gente tem tentado fazer jejum, mas é aquilo, ele foi trabalhar o dia inteiro, aí ele deu o alimento dele do almoço, foi para o carro orar, e eu acho que é legal. E nós vamos medir o quê? A intenção do coração. Mas a vida de hoje, a vida corrida de hoje do brasileiro, do paulistano, ela danifica muito a questão de um jejum bem produtivo, porque a vida é muito corrida. Então, naquele caso do pastor que era tempo integral, a família concordou, a igreja concordou, ótimo, tira 40 dias. Sim. E vai que vai. Fora isso, o tempo é um agravante. A nossa vida diária é um agravante. Então a oração tem que estar presente, logicamente, também. Né? A leitura da palavra também é um adicional importante sempre também, né? Para que haja profundidade, porque jejum ele é fome de Deus também, né, pastor? Sim. A gente se abstém de algo para se aprofundar em quem Deus é de fato, né? É sobre, eu vejo assim também, me corrija se estiver errado, mas é sobre nós intencionalmente procurarmos estar mais sensíveis, né, à voz de Deus. Então, nesse período importante em que a gente poder estar se alimentando também, a dedicação é para esse lugar. Né? Então, uma intenção clara de se ouvir a Deus com relação ao assunto. Eu acho que é uma tentativa, uma busca de você se desvencilhar do material para dar lugar ao espiritual.
né? Então não tem nenhum erro você comer. Comer faz parte da vida, das coisas, não é? Mas quando eu decido com o objetivo correto, deixar de comer, eu estou me desvencilhando das coisas mais importantes da minha vida, da minha sobrevivência, para poder estar na presença dele. Então eu acho que isso, vamos dizer assim, elimina os efeitos materiais, físicos, e dá espaço ao espiritual. É aquela coisa a quem nós damos o lugar, né? Sim. A quem nós estamos buscando mais. Então, eu acho que o jejum tem esse poder. Ele tira de nós essa prisão ao material, que dá abertura à coisa espiritual. Não estou dizendo que você vai ver anjo e tal, talvez até aconteça, mas acho que é isso, você eliminar o material na sua vida para dar lugar ao espiritual. Amém. E existem exemplos também, né, pastor, que mostram que o jejum ele foi adicionado e também talvez foi uma resposta para um tempo de batalha espiritual também, né, que também naturalmente acontece entre os crentes também, como é o caso do jejum de Daniel, de fato, né? Sim. Como é que a gente deve se relacionar também com essa questão também? Então, quando o crente ele percebe que ele vive uma batalha espiritual, né? Algo está acontecendo que é diretamente é uma flecha, né? É um ataque do inimigo realmente também, né? O jejum ele deve ser adicionado de maneira automática, também como uma resposta ou uma ferramenta que vai ajudá-lo, ou ainda assim também o senhor imagina que não, tem que haver uma direção divina para que também o jejum ele aconteça? Sim, então a gente vê lá no Antigo Testamento, acho que foi o rei Josias, uma grande batalha, os inimigos estavam às portas. Nós vemos no rei Josias e vemos em Joel uma proclamação do jejum. Coletivo. Sim. Então a nação inteira foi chamada a jejuar. É fato que até a gente acabou de falar agora da questão de se falar sobre o jejum ou não, então no coletivo não tem como, né? Você convoca. Não. Então aí é uma outra face do jejum, onde Joel fala, olha, os homens, as mulheres e as crianças foram chamados a um tempo de jejum, porque eu acho que até os animais. Nínive, né? Nínive foi... Até os animais. Nínive saiu do juízo, porque até os animais não comeram nada, né? Então, existe esse outro lado que é a proclamação, que eu acho que a igreja pode fazer. Sim. Né? Então, o nosso país, ou uma necessidade em algum lugar, o pastor... E aí, Oliver, é o líder que faz isso. É o poder da autoridade, porque você vê Joel como autoridade profética e você vê o rei, Josafá, Josias, um daqueles caras lá. A autoridade que proclamou, a autoridade que chamou toda a coletividade para fazer o jejum. Então isso é muito legal. Acho que isso é uma coisa que falta da gente fazer hoje em dia. A gente está às portas da nossa conferência agora também, né? E anualmente fazemos também o nosso jejum como igreja também, que é algo que fazemos de maneira intencional, de consagração, de busca, de preparação para aquilo que vamos experimentar do Senhor nesses dias de conferência, né? Então é um tipo de jejum coletivo. Isso existe, sim, existe, e acho que é necessário. Esdras, quando ele sai de Babilônia para Jerusalém, é uma viagem de 5 meses. E você vai ver lá no livro que o rei tinha à disposição dele guardas e soldados, e ele abriu mão, porque diz que ele ficou envergonhado de pedir algo, e ele ia fazer uma viagem sozinho. Sozinho não, grupo, a caravana, né? Mas tinha salteadores, tinha ladrões, e eles jejuaram para fazer aquela viagem tão perigosa e chegaram, você lê no livro de Esdras, chegaram sem nenhum problema pela boa mão de Deus, mas jejuaram antes disso. Sim. Então um grupo de pessoas, como a conferência, como uma situação no país, como a situação de um missionário, vão proclamar um jejum, eu vou fazer um jejum. Aí sim ele é, vamos dizer, reconhecido, é visto, né, por toda a comunidade. Apesar de tudo, né, pastor, ainda assim é importante de se lembrar que o jejum ele não é uma troca, né? A gente não está obrigando a Deus, colocando a Jesus na parede, né, para que Ele possa nos responder, nos atender também. Ainda assim, eu creio que, apesar de ser uma disciplina importante, o senhor usou essa expressão, né, essa palavra, é uma tentativa que temos, né, de estarmos mais sensíveis, né, de ouvir a sua voz, de experimentarmos transformação em alguma área também.
E eu creio que é importante dizer isso até para que as expectativas estejam no lugar, né, com relação ao jejum também. Porque é o que estamos falando, esse conceito foi muito poluído. Sim. Está muito poluído, porque então pessoas fazendo jejum por coisas puramente pessoais, por coisas puramente humanas, até materiais, carnais, né? E aí perde o sentido, aí de fato se torna uma religiosidade. Esse é o problema dessas práticas espirituais, não as práticas em si, mas de se tornar uma religiosidade. Né? Então, se eu leio muito a Bíblia, eu vou ser mais... Claro que ler a Bíblia é bom. Se eu oro muito, eu não vou ter problema na minha vida. Não é o que a Escritura ensina. Porém, eu preciso dessas práticas espirituais. Né? Então, Paulo até fala de aproximarmos do trono da graça para receber graça para um tempo oportuno. Porque nem sempre é o dia da guerra. Nem sempre é o dia do embate. E nem sempre o jejum garante a paz também, né, pastor? Nem sempre garante a paz. Nem sempre, né? Então o jejum não é uma ferramenta que você vai... Eu creio que até como a Bíblia nos orienta, ao falar em línguas também, né? Então é edificação pessoal principalmente, né? Então ela vai te aproximar do Senhor, mas ela não garante que você vai jejuar e seu casamento vai ser resolvido, por exemplo. Não, você vê, Davi... Ele estava num jejum tão forte, numa contrição tão forte pela vida daquele menino, que quando o menino morre, ele para. Os auxiliares dele ficaram com medo de falar para ele, a criança morreu. Porque se a criança morrer, antes de morrer ele já está... Porque ele se arrebentou, né, cara? Ele se quebrou. E estavam com medo de falar que morreu. Aí ele, ouvindo, acho que os cochichos, né? E ele perguntou, morreu a criança? Aí o pessoal falou, morreu. Aí ele se levanta. Sim. E foi tomar banho, foi comer. Volta e o pessoal enlouqueceu. O pessoal falou, cara, o que é isso? Né? Falou, não, eu estava aqui jejuando, vendo se alcançava. Deus não deu, a vontade dele se concretizou. Agora, tá tudo certo. Vamos para cima. Então, nem sempre você vai... Se fez um jejum por um objetivo, nem sempre quer dizer que isso vai acontecer. Exatamente. Porque Deus tem seus planos, que são os planos melhores para nós, melhor do que o que eu acho que né, para mim mesmo. A gente não pode esquecer que o próprio silêncio de Deus é uma resposta também, muitas vezes, né, pastor? É um silêncio, é uma resposta dolorosa. Dolorosa, né? A gente não está acostumado, não é o que a gente quer muitas vezes, mas a resposta do jejum, por vezes, vai ser isso, né? Deus não respondendo a nossa oração, nosso pedido também, que ainda assim é a expressão da bondade dele, né? E também, né, pastor, eu creio que é importante lembrar que, apesar de ser um assunto que nós não gostamos tanto assim, né? Ninguém gosta de jejuar pra caramba também, ninguém é apaixonado por jejuar. O jejum também ele tem benefícios físicos também, né? A gente entende nos nossos dias que cada vez mais a ciência, a medicina explicam que ele tem muitos benefícios também. Na internet tem dado muito, eu vejo no Instagram, um programa de jejum intermitente. Exatamente. Né? Tá na moda. Então tá muito na moda. Então eu não sei bem como que funciona, né? Mas se é intermitente, significa que é uma coisa que você faz constantemente. Então, acho que varia os dias, varia os alimentos e todas essas coisas. Então, com certeza, faz bem para a saúde, desde que a pessoa saiba o que está fazendo e não faça como um tolo. Porque é o que eu disse, há problemas de saúde, há problemas... Vamos dizer que você faz um trabalho braçal, né? Você precisa de energia. Você se mete num jejum, você pode correr risco de um acidente, de perder as forças, né? Então, cara, o que mais falta na vida muitas dos crentes é discernimento, né? Entendimento do que eu vou fazer. Então, mas tem sim benefícios para a saúde. Nós mesmos sabemos que às vezes você vai no médico lá, olha teu exame de sangue, ele fala assim, cara, você tem que diminuir o açúcar aí, você tem... é uma espécie de negar a si mesmo coisas do seu alimento, do seu dia a dia, né? Eu vi até um médico falando sobre isso também, né? O quanto essa relação do jejum, ela tem esses benefícios físicos também, né? Então, quer dizer, ele te mantém em alerta. Então, o jejum, ele te faz permanecer em alerta também. Então, para pessoas que dependem disso, é um benefício também. E ele explicou a questão de... hoje a gente fala muito da questão do intestino ser o nosso segundo cérebro também, né? Então, a gente não pensa com o intestino, não é isso. Mas como também o nosso organismo, ele é
inteligente, planejado por Deus, né? Então ele explicava que no jejum, por exemplo, então quanto você come, o teu fluxo sanguíneo, ele vai para o cérebro, né? Então ele está ali trabalhando, né? Mas quando você está jejuando, não, né? Então isso acontece de maneira que ele te mantém alerta para situações do tipo. Então, se a gente for pensar lá no passado, quando alguém tinha que sair para caçar, para comer, ele precisava disso, né? Ele precisava estar em alerta constante também. E ele tinha talvez um jejum acontecendo que não era exatamente como ele gostaria, né? Ele queria comer, mas aquilo o colocava em posição de sentido, de alerta, né? Para aquilo também. Então tem muitos benefícios agora de jejum o cara também. vai numa feijoada no sábado à tarde, né? Come uma bela feijoada, o cara vai para a cama, não é? Não tem o que fazer. Então você está falando o oposto, né? O oposto disso, então exato. Aquela necessidade de estar sempre alerta e tal. E é interessante isso, pensando no mundo espiritual, né? Sim. Pensando na verdade espiritual. Exatamente, né? Então, se a gente for pensar nessa questão de nós precisarmos estar em alerta ou mais sensíveis, né? Então, enquanto você jejua, fisiologicamente também, isso também te ajuda a estar mais sensível para ouvir a voz de Deus também, né? Para compreender as escrituras também, né? Para se posicionar espiritualmente, né? Então o jejum ele tem um benefício físico também. Com certeza, com certeza. Então são verdades que talvez a gente tem que restaurar, amém, né? Para a nossa vida própria pessoal, para a nossa igreja, para o nosso povo, porque são tempos difíceis. Exato. Né? E em tempos difíceis o jejum é bem-vindo. Amém. Né? Bem-vindo que se aplique, se reveja essa verdade, né? É isso. Jesus disse quando jejuardes, né? Então ele esperava que nós jejuássemos também. Até tem aqui a outra passagem que diz, porque alguém perguntou, olha, os discípulos de João jejuam, os fariseus, vocês não jejuam, né? Aí Jesus falou uma coisa legal, falou, enquanto o noivo está presente, é festa, é dia, né? Mas o noivo será tirado. E aí eles jejuarão. Eles devem jejuar. Né? Que são os nossos dias. E é engraçado porque logo em seguida ele usa aquela parábola do remendo também, né? Então do vinho do remendo também, do vinho sendo colocado em odres que podem se arrebentar, né? Ou de a gente fazer remendo em roupas novas, né, com coisa velha também. Eu creio que tem até uma conexão forte também, né, pastor, de olharmos para o jejum como uma ferramenta de renovação espiritual. Porque o que ele estava querendo mostrar ali é que tanto o João é do passado, João é do Antigo Testamento, e ele estava querendo dizer, olha, agora as coisas vão mudar. Sim. Agora haverá uma outra, então não pode pôr um remendo novo num pano velho, um vinho novo em odres velhos. E nós estamos numa passagem, estamos passando para uma outra época. Por isso que ele faz essa figura aí. E é verdade isso. Então, cada um de nós, e acho que nós temos muito disso regularmente. Deus quer dar coisas novas. Para a igreja, especialmente, como corpo de Cristo. Para nós, nesse tempo presente. O que ele quer dar? Né? Diz a Bíblia que tinha 200 homens de Issacar, que eles tinham discernimento dos tempos e das épocas para saber como que Israel deveria proceder. Isso é interessante pensar nisso, né? Quer dizer, eu e você estamos tão atribulados, é o trânsito, é a vida, é não sei o que e tal. Mas quando é que a gente para pensar o que Deus está falando agora? Como Deus está guiando a nossa vida, a nossa igreja, o nosso caminho? No meio do burburinho, não dá para saber. Isso é muito forte, né? Jejum é parar. Parar para ouvir a Deus, né? Intencionalmente estarmos atentos para ouvir o que vem depois, né, da vontade de Deus também. Um vinho novo sempre é melhor, né? Alguém disse, sempre é melhor. Diz que o velho é melhor, né? Mas nessa figura dele, ele falou, não dá para misturar o velho com o novo. Porque está vindo um novo e a gente tem que estar preparado para recebê-lo. Amém. E, pastor, o jejum também ele pode ser utilizado para que o cristão ele vença o pecado? Eu acredito que sim. Aí entra aquela coisa do arrependimento, né? Perfeito. Então, voltamos a Davi. Não é só jejuar, né? Voltamos a Davi. Davi, ele, com o confronto de Natã, ele veio abaixo, ele desmoronou. Então, aí o que aconteceu? Ele entrou em jejum, em arrependimento, em contrição, e você não vê mais na vida de Davi nada sobre aquele fato lá de
sexual ou coisa que o valha, né? Então, eu acredito sim que o jejum é uma arma, ferramenta para que eu vença coisas que, vamos dizer, por meios normais, se é que tem isso, né, eu não esteja vencendo. Ou seja, só vir à igreja, só vir ao culto, que tudo isso é bom. Aconselhar com o pastor, ler um livro, tudo isso é bom. Mas se não está rolando, quem sabe um passo a mais, o jejum é um bom caminho, né, de eu resolver algo na minha vida, me quebrar diante de Deus, orar. Eu acho que é sim uma ferramenta de superação. Perfeito. É isso, né, pastor? Então, Jesus espera que nós jejuemos mais. Quando jejuardes, ninguém sabe, né? Mas quando... Então, está implícito. Igreja, faça o jejum. Amém, amém. Pastor, mais uma vez, obrigado pela tua atenção também, pelas respostas tão cheias de sabedoria também. Então, quero te encorajar a jejuar mais também, né? Nós estamos também nesse tempo de conferência, que você possa se preparar para jejuar, para aplicar teu coração diante de Deus e ter as suas próprias experiências com Ele, ok? Espero que você tenha sido abençoado com mais esse Revela. Deus te abençoe. Tamo junto.